Olá pessoal, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Aqui é o pastor Alcides, tá bom? Estou passando aqui para fazer uma oração. Mas antes de fazer a oração, já peço a você que você pegue aí na sua mão o seu copo com água, amém? E abra a Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Mateus 10, versículo 20, versículo 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. O título da palavra é as dificuldades, amém? Quem fala essas palavras, pessoal, foi o próprio Senhor Jesus. Ele reuniu os discípulos, amém? E a multidão que com ele estava, e disse essa palavra mesmo aqui, presta atenção. Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre sua filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem são da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. E que todavia perder sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Presta atenção. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que quando ele veio aqui na terra, ele não veio trazer paz, mas sim espada. Para que serve a espada? Amém? A espada serve para cortar. Amém? Para fazer uma divisão. E é isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio dividir aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Amém? Diga glória a Deus. Não é o que diz aqui, olha. Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Quando Jesus ele fala, pessoal, que veio trazer a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, ele não quer dizer que quer ver o pai, a mãe, os filhos intrigados, não. Amém? Ele não quer dizer que não quer que o filho venha desobedecer ao pai, não. Quando Jesus ele fala essa palavra aqui, pessoal, amém? Ele está dizendo que vai chegar uma hora, um momento, amém? Que você vai ter que escolher ou agradar a Deus ou desagradar a tua esposa. Que você vai ter um momento que vai ter que tomar decisão. Ou agrada o teu filho, ou a Deus. Amém? É isso que ele quer dizer. Como diz aqui, olha, versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Divisão essa que vai acontecer no momento que você, pessoal, amém? Tem que agradar a Deus. Eu conheço uma senhora que ela era muito religiosa, e ela se batizou na igreja, foi até eu mesmo que batizei, amém? Depois de uma semana, ela veio para mim e falou, pastor, a minha irmã falou para mim mesmo assim, a minha irmã morreu e eu nem fui para o enterro, amém? Ela falou, irmã, qual foi a irmã da gente que morreu que a gente não foi para o enterro? Ela falou, você. Para mim, você morreu, porque você se batizou na igreja de crente. Amém? Então a divisão que Jesus fala é essa, pessoal. Amém? Que vai ter que chegar um momento que você vai ter que escolher ou agradar você ou agradar quem é Deus. Vai chegar um momento que você vai ter que escolher o agrado do teu pai ou a Deus, ou teu esposo ou a Deus. Amém?
É isso que Jesus quer dizer aqui no versículo 35. Pois vim causar divisão entre o pai e o seu filho, entre sua filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Amém? Quantas pessoas estão me assistindo agora e foi rejeitado pela família porque se converteu a Jesus Cristo? Amém? Então é isso que Jesus quer dizer, que vai chegar um momento na nossa vida, amém? Que nós vamos ter que escolher ou agradar a Deus ou a outras pessoas. Amém, pessoal? E continua, diz assim, no versículo 36. Assim, os inimigos do homem são da sua própria casa, e por causa disso vão te perseguir, te humilhar, vão querer pisar em você, tudo porque você aceitou a quem? A Cristo. Amém? Não é o que diz aqui? Amém. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre sua filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, pois, os inimigos do homem são da sua própria casa. Amém? Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você tem que amar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha. Amém? Você tem que amar, cuidar, amém? Zelar por ele. Mas só que você tem que entender que Jesus está acima de quê? De tudo. Amém? Porque se você coloca o seu filho ou sua filha acima de Jesus, então isso quer dizer que você ama mais a seu filho, sua mãe do que Jesus. Olha só o que aconteceu. Um vizinho meu, mataram ele. Era filho único de uma mulher, pessoal. Amém? Essa mulher falou mesmo assim: para mim a vida acabou. Amém? Essa mulher, ela entrou, pessoal, numa depressão tão grande, que quando completou mais ou menos um mês, ela terminou morrendo. Não que ela veio tirar a própria vida, mas por a depressão ser profunda, ela não tinha ânimo para comer, não tinha ânimo para tomar banho, amém? E por falta de ela se cuidar, terminou morrendo, amém? Quantas esposas mesmo entre depressão, porque o esposo abandona ela, né? Quantos filhos, né? Entre depressão por causa da morte da mãe. Pessoal, nós temos que amar a nossa família, cuidar da nossa família, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Porque se nós não colocar Deus em primeiro lugar, então demonstra que nós amamos mais a nossa família. E conforme diz aqui a palavra, olha, amém? No versículo 37, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só o que aconteceu comigo. Amém? Quando eu fui chamado para ser pastor, pessoal, amém? O meu pai que me criou não é meu pai biológico, diga glória a Deus, amém? Mas eu amo ele como se fosse meu pai biológico. Amém? E olha só o que aconteceu. Que quando eu fui chamado para ser pastor, eu cheguei até ele e falei: Painho, eu estou indo embora fazer obra como pastor. Ele falou: meu filho, eu lhe peguei dessa finurinha. Ele sempre falava isso: peguei você dessa finurinha. Cuidei, eduquei. Agora que eu estou velho, cansado,
precisando de você, você está indo embora. Amém? Isso até hoje dói no meu coração, pessoal. Mas eu tenho que escolher. Ou vivia com ele, com minha mãe, ou ia fazer a vontade de quem? De Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, por mais que eu amasse a ele, pessoal, como amo, amém? Embora que Deus já guardou já, né? Eu tenho que escolher. Ou dava ouvido ao chamado de Deus, ou continuaria convivendo com a minha família. Amém? E assim como comigo isso aconteceu, está acontecendo com muitos. Amém? Que tem escolhido dizer sim para Deus e não para a família. Diga glória a Deus. Amém? Essa é uma prova que a qualquer hora, a qualquer momento, cada um de nós vai passar, pessoal. Foi fácil ouvir aquilo? Não. Até hoje dói no meu coração, pessoal. Amém? Mas só que Deus viu o poder dele, aliás, meu pai, antes de morrer, viu o poder de Deus na minha vida. Amém? Uma vez estava doente, sentindo uma dor, e eu fui visitar minha família, né? Aí ele falou, Júnior, que eu me chamo também de Júnior, né? Tô com uma dor, meu filho. Eu fiz uma oração, determinei a cura dele, né? E falei, e aí, pai, passou a dor? Ele falou, passou, meu filho. Eu pensei que tinha falado isso para me agradar, pessoal, mas não. Amém? Antes de ele morrer, ele falou, G, cadê Júnior, G? Que a minha Maria dos Prazeres, né? Mas coisa como G. G, cadê Júnior? Para me curar, G. Quer dizer, ele viu o agir de Deus na minha vida. Amém, pessoal? Então vai chegar um momento que nós vamos ter que escolher ou agradar a Deus ou a nossa família. Amém? E se você prefere agradar a tua família, não a Deus, e não a Deus, pessoal, isso é uma prova que a tua família está em primeiro lugar. E na verdade Jesus tem que estar em primeiro lugar. Não é que ele diz aqui, olha, no versículo 37, que ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lembrando, você tem que amar sua mãe, tem que amar o seu pai, você tem que cuidar do seu filho, da sua filha, amém? Não abra mão deles não, pessoal. Mas você tem que entender que Jesus está em quê? Em primeiro lugar na tua vida. Amém? E continuando de versículo 38. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz, pastor? Tomar a cruz, pessoal, é tirar a mágoa do coração. Tomar a cruz, amém? É abandonar o vício, as drogas. Tomar a cruz, amém, pessoal? Levar a cruz, amém? É você procurar ter uma vida reta diante de quem? Diante de Deus. Não fique se iludindo porque você ajuda, porque você faz doação, porque você ajuda os pobres, amém? Não vá se iludindo com isso que você vai ser salvo, não. Ajudar os necessitados, pessoal, já é um mandamento, amém? Depois você diz, fulana é muito boa. Fulana ela morreu, mas é muito boa. Que Deus coloque num bom lugar. Ela ajudava os pobres, ela dava cesta básica, ela fazia isso, aquilo, outro. Amém? Isso é obrigação de nós. Quem está me entendendo? Amém? É obrigação de cada um de nós. Essa é a realidade. Amém? Mas o que nós temos que fazer é tomar cruz, se basear nas águas, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, amém? Se afastar daquilo que não agrada a Deus. Então é isso que Jesus quer dizer para cada um de nós aqui, olha, no versículo 38. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim,
não é digno de mim. Amém? E continuando diz, quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer, se eu, amém? Versículo 39, né? Quem acha sua vida, perdê-la-á. A vida que Jesus está falando, pessoal, é aqui na terra. Amém? Eu tenho que perder a vida aqui na terra. O que é perder a vida aqui na terra, pastor? Amém? É abrir mão de coisa errada. Amém? É abrir mão de bebedeira. Amém? É abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando eu abandono tudo isso aqui na terra, amém? Aqui na terra, quando eu morrer em Cristo Jesus, eu vou achar o quê? Uma vida eterna. É isso que Jesus quer dizer no versículo 39, para finalizar. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder sua vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, eu tenho que abrir mão dessa vida aqui na terra, do que a terra me oferece, os prazeres que a terra oferece, amém? Eu tenho que abrir mão de tudo isso, para que lá no céu, amém? Eu venha ter uma vida eterna com quem? Com Deus. Tá bom? Então, vamos lá, vamos falar com o nosso Deus? Feche os olhos e pega na tua mão um copo com água. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu determino a bênção, meu Pai, sobre a água, e que o Senhor venha abençoar. Senhor Jesus Cristo, consagre esse copo com água, meu Pai, que essa pessoa está segurando, ou essa garrafa com água. E quando ela beber, meu Pai, que ela venha alcançar a força espiritual, para ela vencer, meu Pai, essas dificuldades, meu Pai. Para que ela venha, meu Pai, agradar ao Senhor e não às pessoas. Faz isso, ó Deus. Pois abençoa esta água e determina o milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa água venha ser o remédio para o doente, venha ser a chave para abrir as portas que estão fechadas, e que essa água, meu Pai, venha fortalecer essa pessoa, para ela permanecer firme e forte na Tua presença. Pois abençoo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém e glória a Deus. Beba agora da água, pessoal. Amém? E receba a sua bênção em nome de Jesus. Fique na paz, um abraço. E lembrando, pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente, tá bom? Até mais, em nome de Jesus Cristo.